Ontem, o Joel Pinheiro da Fonseca publicou um artigo na Folha de São Paulo que chamou a atenção das pessoas e causou uma tremenda discussão nas redes sociais. O título da coluna dele é "Precisamos do bolsonarismo moderado". Até grupos envolvidos com luta armada e o terrorismo foram capazes de entregar armas e aceitar a democracia. E aqui ele fala, né, sobre como a gente tem que começar, a gente, entre aspas, né, as pessoas no Brasil têm que começar a aceitar que existe algum tipo de moderação no discurso bolsonarista. E aí isso gerou muita repercussão, porque as pessoas, principalmente quem é de esquerda, discorda radicalmente dessa posição, e eu quero abordar alguns tópicos aqui dessa defesa feita pelo Joel, porque é válida, é uma defesa válida, porém tem sérios problemas, né? A primeira delas tem a ver com a comparação que ele faz com grupos extremistas do passado, né? Que ele cita dois casos, que são as Farc e o IRA, as Farc, que seria o movimento da Venezuela e Colômbia, e o IRA, que era o movimento terrorista da Irlanda, né, contra a dominação britânica. E aí o que acontece é que esses dois movimentos citados, assim como outros, né, por exemplo, tem o ETA na Espanha, que também era terrorista e passa a integrar o jogo institucional. Todos esses partidos, eles eram na clandestinidade, todos esses grupos, né, eles estavam no crime antes de se tornarem moderados ou de moderarem um pouco o seu discurso para poderem participar da política institucional. Então, o percurso foi diferente do bolsonarismo, assim como outros partidos que foram criminalizados na história, como o nazismo, como o fascismo, que eram partidos institucionais que participavam do jogo democrático através das regras democráticas e, na medida em que foi avançando a sua tomada de poder, eles foram violando as regras democráticas e passaram a ser criminalizados. Então o caminho foi o contrário. A gente observa no percurso desses grupos radicais foi uma moderação no discurso, estando fora do discurso oficial. Por exemplo, né, basta pensar em alguns partidos comunistas no Brasil, como o PCB ou o PCdoB, que foram considerados ilegais no passado, estavam na clandestinidade, que inclusive atuaram em movimentos de subversão contra a ditadura militar e, com o tempo, foram moderando o discurso e integrando o jogo partidário político, aceitando as regras democráticas. Então, assim, você tem partidos que, mesmo que no seu interior haja integrantes ou facções que ainda defendam um discurso mais radical, ainda assim eles aceitam as regras do jogo democrático. E não contestam eleições, e não atuam com as práticas adotadas pelo bolsonarismo. No caso do Bolsonaro, o que houve foi uma figura pública, né, o Bolsonaro, e aqui eu vou retornar a vários temas que eu já abordei aqui exaustivamente no canal, inclusive em livro, né? Então, assim, o que a gente tem é uma figura pública, um deputado que durante décadas tinha um discurso muito extremista, um discurso muito inflamado, antidemocrático, que defendia publicamente na televisão e no plenário apologia à ditadura, apologia à tortura, violação de direitos humanos, ou seja, era uma figura que sempre se pôs nessa posição antidemocrática, foi assimilado pelas instituições, tinha talvez ali uma base bem minúscula de suporte, ou seja, acabava sendo meio irrelevante nesse cenário, até um ponto que esse discurso começa a crescer e ele se torna essa figura central dessa oposição à direita, né, à extrema-direita, contra um governo de esquerda. Então, o Bolsonaro ele foi capitalizando em cima dessa insatisfação popular, foi capitalizando em cima de processos históricos do Brasil recente, de modo a se aproveitar disso para, usando as redes sociais, conseguir a sua audiência, conseguir o seu eleitorado. Então, o Bolsonaro, como sempre disse aqui, ele é um sintoma de uma coisa muito maior no Brasil, um problema muito mais sistêmico no Brasil, e isso leva ao Bolsonaro. O Bolsonaro é um sintoma de uma insatisfação popular, de um espírito antipolítico no Brasil. Ele não é o criador disso. Ele não criou essa reverência que há entre certos segmentos da sociedade brasileira em relação à ditadura militar. Ele não criou esse espírito, de violência política. Ele não criou esse espírito de abusos a direitos humanos. Ele não criou essa mentalidade punitivista de bandido bom, bandido morto. Isso já estava não apenas subjacente no Brasil, como já estava publicamente nos jornais, na imprensa, na comunicação das pessoas em geral, no bate-papo nas ruas. Então, assim, ele simplesmente aproveitou o momento, aproveitou as condições que foram dadas e isso o catapultou à presidência do Brasil. Então, assim, a gente tem que entender que o Bolsonaro é parte de um processo de décadas que leva até essa conjuntura, essa tempestade perfeita, né, como se chama, quando muitas forças se unem em torno dele. E aí o que acontece, e isso é importante perceber, já contrariando essa visão do Joel,
quando ele fala em bolsonarismo moderado, é que há muitas forças, há muitos segmentos que estavam apoiando ou ainda apoiam o Bolsonaro, que não são exatamente bolsonaristas. Quem fez uma pesquisa bem interessante sobre isso foi a Isabela Calil. Ela fez um perfil ali, ela mapeou vários perfis de adeptos ao bolsonarismo, e aí você tem todo tipo de pessoas que você pode imaginar, né? Tem de fato lá o bolsonarista raiz, que é, sabe, fanatizado, e tudo que o Bolsonaro fala ele compra e adota como ideologia, mas há outros segmentos que se aproximaram por interesses ou por conveniência, porque era a única força possível ali para vencer nas eleições. Então você tem segmentos ali, como os evangélicos, por exemplo, que podem compartilhar de certos elementos do discurso bolsonarista, mas que não concordam com toda a agenda, que não concordam com todas as pautas. Você pode ter grupos que aderem a um conjunto mínimo de ideias bolsonaristas, mas que repudiam um discurso antidemocrático. Você pode ter pessoas que são militaristas, mas que não aceitam um certo discurso religioso do Bolsonaro, e assim por diante. Então são muitos grupos que estão integrando esse movimento. Ele não é um conjunto homogêneo de ideias, e claro que nesse interior haverá pessoas, haverá segmentos que são menos radicais do que outros. Então, falar no bolsonarismo moderado é tentar entender a diversidade que existe no interior desses apoiadores do Bolsonaro. Primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com os apoiadores ocasionais, ou seja, pessoas que votaram no Bolsonaro e que ajudaram a eleger esse candidato em 2018 e quase o elegeram em 2022, que são os eleitores ocasionais e que não são apoiadores necessariamente do Bolsonaro. Pessoas que eram, sabe, lavajatistas, que estavam vinculados às ideias do Sérgio Moro ou à figura do Sérgio Moro. Você tinha lá pessoas que eram antipetistas, mas que não eram bolsonaristas, mas viam como um mal menor. E assim por diante. Você vai ter vários outros segmentos que não são bolsonaristas, incluindo direita moderada, que não viam um risco tão grande no Bolsonaro. Já falei muito sobre isso aqui, falei essa semana, inclusive, sobre muitos influenciadores, muitos comunicadores de direita que achavam que o Bolsonaro tinha um discurso, sabe, gogó, só falava essas coisas, mas que na prática, uma vez assumindo o poder, ele seria constrangido pelas instituições e seria obrigado a moderar o discurso. Isso não aconteceu, mas havia essa expectativa porque é o que se dá muitas vezes quando alguém sai do jogo, sabe, da oposição ou sai do jogo da guerrilha, por exemplo, né, como o caso mencionado pelo Joel, e entra no jogo institucional, é que ela é forçada de fato a tentar moderar o discurso. Inclusive, essa tese é defendida pelo jornalista italiano Giuliano da Empoli, no livro dele, que é Os Engenheiros do Caos, quando ele menciona que, tradicionalmente, na política democrática, né, o que há é um apelo dos políticos, mesmo se eles forem mais radicais, mesmo se eles forem mais extremados no seu discurso, havia um apelo ao eleitor médio, ao eleitor moderado. Porque é isso, né? Você tem lá segmentos mais extremados, esses segmentos extremados falam com a sua bolha mais radicalizada, e eles ficam ali dentro de uma fronteira bem restrita. Se ele quiser atingir o eleitor que é o fiel da balança, né, que é o pêndulo que é movido para poder ganhar uma eleição, ele tem que moderar o seu discurso de modo a atingir esse eleitor. Então a gente observou esse processo, por exemplo, só para ter uma noção aqui, na própria campanha do Lula ao longo dos anos. Você tinha um Lula em 89 que tinha um discurso muito mais duro, muito mais inflamado, muito mais agressivo, inclusive, e esse discurso foi sendo modulado ao longo dos anos até o ponto que ele ganha a eleição, e ele ganha a eleição com um discurso bem menos radical. Então isso vai demonstrando como o Lula, para poder vencer a eleição no Brasil, foi obrigado ao longo de anos a tentar modular o seu discurso, inclusive com o trabalho de marqueteiros, para conseguir chegar no eleitor médio brasileiro, que é esse eleitor aí que não é um eleitor de esquerda, que não é um eleitor de direita, que não é um eleitor ideologizado, não é um eleitor que tem leitura política, não é um eleitor que se preocupa com política fora do ano eleitoral, e esse eleitor seria quem move esse jogo. Então, tradicionalmente, é isso que acontece, é você observar esses candidatos, mesmo mais radicais, se aproximando desse eleitor médio. Porém, esse jogo se alterou drasticamente ao longo dos últimos anos, e isso em grande parte por causa das redes sociais, que é quando você começa a usar um sistema que não é transparente, e aí que a gente pode falar das eleições de 2016, do Trump, 2018 do Bolsonaro, que é quando esses agentes políticos poderiam usar, né, ou podem usar ainda as redes sociais de modo bastante obscuro para poder atingir, com base nos algoritmos, uma grande parte do eleitorado, e através dessas táticas de comunicação, moldar a percepção das pessoas e também alterar o voto delas. Nesse sentido, a gente observou que campanhas eleitorais, não apenas no Brasil, mas em outros países também, se radicalizou mais porque esse discurso
o discurso do ódio, né, o discurso da polarização, o discurso da intransigência, de considerar o seu adversário político como inimigo político, isso gera muito engajamento nas redes sociais e isso causa adesão das pessoas. Então isso levou não apenas à manutenção do discurso extremado, como também levou a uma radicalização do eleitorado médio. A gente observa hoje pessoas que tinham um discurso bem mais ponderado anos atrás, que hoje defendem um discurso mais duro, mais violento, mais agressivo e mais intransigente. Eu percebi isso mesmo em canais progressistas, canais que eu acompanhava e com os quais eu compartilhava visão de mundo. Eu observei que houve ao longo dos últimos anos um endurecimento na posição dessas pessoas, e elas estão muito mais sarcásticas, muito mais debochadas, com apelidos, ou seja, táticas que a gente criticava no olavismo, que foi a base, né, o substrato ideológico do Bolsonaro. Essas táticas que a gente criticava de botar apelidinho no seu adversário político, por exemplo, isso está sendo aplicado agora por muitos canais que anos atrás estavam pregando uma comunicação, uma linguagem não violenta, por exemplo. Então a gente observa isso, como as pessoas estão mais intransigentes de fato, e isso se transparece, obviamente, no jogo político. Então, assim, embora a gente possa imaginar, poderíamos torcer para que houvesse uma moderação no discurso político, e isso envolveria também o bolsonarismo, não me parece que esse cenário seja plausível. E aí a gente entra em outros elementos também que vão ditar um pouco os rumos do que vai acontecer nos próximos anos, nas próximas eleições. Então, por exemplo, a gente pode supor que, com base histórica, o Lula ou o PT tem aí um patamar mínimo de eleitor de 25% do eleitorado, para votos presidenciais. Então isso aí é uma base histórica, a gente pode olhar os dados do passado, né, eleições do PT em outras circunstâncias, e esse é o patamar mínimo do primeiro turno, por exemplo, do PT. No caso do Bolsonaro, me parece que ele também tem um patamar mínimo, que é esse discurso violento, pró-ditadura, armamentista, anticomunista e assim por diante, e agora o Bolsonaro deve estar na casa de uns 22%. Por que eu digo isso? Por que eu jogo esse número aqui? Por causa de pesquisas recentes envolvendo candidatos bolsonaristas. O Bolsonaro está inelegível, portanto ele possivelmente não vai participar da próxima eleição presidencial, mas estão cogitando aí nomes como Tarcísio ou como a Michelle Bolsonaro. E quando a gente olha os números dessas pessoas, a gente percebe que está mais ou menos nesse patamar. A Michelle em torno de 22%, o Tarcísio em torno de 18%. Ou seja, a gente observa como uma transferência de votos do Bolsonaro para figuras que estavam alinhadas com ele, figuras próximas ao Bolsonaro. Portanto, a gente pode supor aí faixa de 22%, 20% é de bolsonaristas raiz. O restante do eleitorado, quase metade do eleitorado brasileiro, não tem compromisso ideológico nem com o PT, nem com o Bolsonaro. São pessoas que estão ali para disputa. São pessoas que esses candidatos, seja o Lula vindo para reeleição, ou seja algum herdeiro do legado bolsonarista, essas pessoas terão que disputar o voto desse segmento enorme da população brasileira que não é engajada politicamente ou que não tem fidelidade com nenhum desses dois grandes lados da disputa política brasileira. Enfim, só para concluir esse vídeo aqui, isso significa que ainda há um espaço tremendo para que um outro candidato possa surgir nesse cenário. Tanto a esquerda, que é um pouco mais difícil, porque o PT acaba monopolizando muito os votos da esquerda, e nesse sentido acaba, dificultando qualquer um que venha se situar nesse espectro, mas certamente para uma direita moderada. Quem seria o sucessor, quem seria a pessoa que poderia ocupar o espaço que o antigo PSDB ocupava, que o antigo PMDB ocupava também? É difícil dizer, até porque esses partidos tradicionais de direita foram minguando, né, foram sucumbindo com o tempo, foram sendo consumidos pelo bolsonarismo. Mas se a gente pensar em comparação com os Estados Unidos, no qual o jogo é bipartidário, né, você tem lá democratas à esquerda e republicanos à direita, embora alguns brasileiros contestem essa divisão, mas mais ou menos assim que se situa, você percebe como o trumpismo acabou sequestrando toda a direita norte-americana, e nesse sentido agora é muito difícil para que alguém opere, a não ser, na direita pelo menos, a não ser a sombra do Trump. Então, assim, esse é um risco que se dá no Brasil. O Bolsonaro acabou sequestrando uma parte importante da direita brasileira, e nesse sentido agora resta perceber para onde isso vai se situar, para onde esse jogo vai se orientar. Eu não acho que seja possível imaginar um bolsonarismo moderado como propõe ali o Joel, até porque a base do bolsonarismo é antidemocrática. Era alguém que ia na televisão pedir golpe de Estado, então assim, não me parece que isso esteja, para debate. E, por outro lado, também vale pensar que o bolsonarismo representa aquilo que alguns especialistas têm chamado de democracia iliberal, que é uma democracia na qual a voz do povo é a voz determinante, ou seja, o povo manda, o povo escolhe quem é seu representante, porém sem
a defesa de liberdades, legais, constitucionais. Então, assim, se o povo for homofóbico, se o povo for fundamentalista religioso, se o povo for intolerante, portanto, esse governante aqui tem que representar essa voz desse povo aqui e, desse modo, violar direitos conquistados de grupos minoritários, de grupos de oposição. E aí você entra na frase famosa do Bolsonaro lá, que as minorias ou se curvam ou desaparecem. Tem a ver com essa mentalidade desse tipo de democracia iliberal, que é um termo cunhado pelo Orbán, o presidente da Hungria, e que se tornou o símbolo, ou pelo menos o primeiro expoente eleito desse tipo de populismo de extrema-direita e que se tornou um referencial para o mundo inteiro nos últimos anos. Então esse é o cenário. Eu acho que a proposta de moderar o discurso, ela tem precedentes históricos aí, como aponta o Joel, mas não me parece que seja uma possibilidade dada a circunstância de hoje e dado o cenário que a gente tem no mundo virtual. As redes sociais, elas são polarizadoras, as redes sociais tendem a forçar as pessoas à intransigência, a fechar as pessoas em grupos sectários, em bolhas de informação, na qual você só consome coisas do seu grupo. Então isso não favorece um debate plural, isso não favorece uma abertura democrática, isso não favorece uma troca de ideias saudável, e isso é muito problemático para esse jogo que a gente está observando agora. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre esse cenário, sobre essa proposta feita pelo Joel, esse artigo dele que causou uma tremenda comoção na internet de ontem para hoje. Como é que você entende isso? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. E só lembrando que nesse fim de semana, no dia 4 de maio, estarei aqui em São Paulo para ministrar uma oficina literária. Portanto, se você quiser participar comigo lá, as vagas são quase esgotadas, mas ainda é possível se inscrever. Link na descrição aqui, espero você por lá. Um forte abraço e até mais. Tchau! Dia 9 de maio eu vou dar uma aula muito especial e eu queria que você anotasse na agenda, porque é uma aula gratuita e aberta para todo mundo. Tudo o que você precisa saber para investir com segurança e rentabilidade. Uma aula onde eu vou ensinar todos os conceitos básicos e necessários para você que não entende nada desse mundo, poder começar essa sua caminhada investindo, guardando algum dinheiro e poder construir patrimônio ao longo do tempo. Repito, com segurança e rentabilidade. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo e poder participar. Chame seus amigos e amigas para participar também, ninguém pode perder uma aula dessa. Eu sei que é uma preocupação de todo mundo e essa aula é a solução.